Convido a todos para que me acompanhem mentalmente nas reverências. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o verso 10 do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 4, o aparecimento de Sri Narada. Verso 10. Ele foi um grande imperador e possuía todas as opulências do reino herdado. Ele era tão grandioso que estava sempre aumentando o prestígio da dinastia Panda, porque ele abandonou tudo para sentar-se às margens do Ganges e jejuar até a morte. Verso 10. Ele foi um grande imperador e possuía todas as opulências do reino herdado. Ele era tão grandioso que estava sempre aumentando o prestígio da dinastia Panda, porque ele abandonou tudo para sentar-se às margens do Ganges e jejuar até a morte. Obrigado, Verinha. Vou fazer aqui o sânscrito, verso 10. Om sa samrat kasyava heto pandunam manavardanaha prayopavisto gangayam anadritya diratsriyam. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Olha que interessante. Aqui, esse rei, esse imperador, diz assim que ele possuía todas as opulências do reino herdado. Né? Ele era um imperador com muito sucesso, muito opulento, tudo de bom, tudo funcionava bem. Ele devia ser muito belo, poderoso, e ele abandonou tudo. Geralmente muita gente tem essa compreensão, essa falsa compreensão de que gente rica é muito materialista. Acho que é uma certa forma de inveja, né, para quem não tem dinheiro, ou muito dinheiro, pensa, os ricos são materialistas, mas não sempre. Tem muitos que são, porque é uma armadilha, né? O prazer que dá o dinheiro, a liberdade de poder comprar o prazer, né? Ela fica muito maior. Mas tem muitos que são muito ricos e são espiritualistas. Na cultura védica, esses reis, esses imperadores, eram muito sábios, eles eram espiritualistas. Então, quando esse rei, ele soube que ele ia morrer, que ele ia abandonar o corpo, né, porque a alma não morre, ele imediatamente abandonou tudo do seu reinado e foi procurar uns sábios na beira do Ganges. É uma bênção, assim, saber quando a gente vai morrer é uma bênção para quem tem conhecimento. Para quem não tem conhecimento, é o pior das desgraças, né? Mas para quem tem conhecimento, é uma bênção, porque você pode se preparar. A gente aqui no Sadhana, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa que ele. A gente está vindo às margens da Sala dos Mantras, né? Que é o nosso Ganges diário, que vai nos purificar e nos trazer conhecimento para poder despertar. E nós não sabemos quando nós vamos abandonar o corpo, mas um dia a gente vai abandonar, isso é seguro. Assim como a gente nasce, a gente tem que abandonar o corpo. Então, na cultura védica, existia a sociedade, o ser humano, ele tem uma classe, uma divisão social natural, que se chama Varnashram. São quatro ocupações
na verdade, são 4 ocupações do ser que ele sempre passa, toda alma condicionada, todo ser condicionado, ele passa por essas 4 etapas, que são, em sânscrito se chama assim, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Primeiro é Dharma, que é a religiosidade, o dever. Depois, Kama, que é o prazer, geralmente quando uma pessoa ela pratica, ela tem uma vida justa, piedosa, né, cheia de de muita religiosidade, geralmente ela acumula créditos piedosos e ela se torna próspera e pode então aproveitar ou desfrutar da vida, que é kama. Então ela pensa primeiro na religiosidade. Eu estou falando assim de gente piedosa, que tem menos e menos, né, na sociedade atual, mas ainda existe bastante gente assim, que é o normal assim, né, do ciclo humano. Primeiro procurar Deus, né, procurar a religiosidade, depois kama, que é o prazer, desfrutar da vida, depois artha, que é o desenvolvimento econômico. Então, quando você procura prazer, você quer se enriquecer, você quer ter conforto, uma casa bonita, um carro bom, e etc., né? Porque isso engloba também todos os seus dependentes, ou os que estão à sua volta, ou se for só você, é algo natural desejado pelo ser condicionado. E depois que ele passou por todos os perrengues da vida, porque tudo isso envolve muito estresse, tanto satisfazer os desejos, como se enriquecer e ter, assim, ter um conforto, né, um desenvolvimento econômico, tudo isso envolve muito estresse, muitos obstáculos, muitos, assim, problemas, né, que todos nós conhecemos. Então, quando a pessoa chega numa certa idade da vida, que ela já passou por tudo isso, o dever, Dharma, o desejo de desfrutar a vida, aí tem o desenvolvimento econômico, e no fim é moksha, que é a liberação. Aí ela pensa, oh meu Deus, eu estou cansada de todos esses perrengues, de todas essas dificuldades, eu quero me liberar de todos os problemas, eu quero me liberar. Né? Muitas pessoas pensam assim, mas não sabem como e o que consiste a liberação. Então, são essas 4 etapas que o ser humano normalmente passa. Uma alma condicionada, naturalmente, ela não precisa ser hindu ou muçulmana, isso é algo natural na psique, no condicionamento humano, essas 4 etapas. Dharma, artha, dharma, dever, kama, prazer, artha, desenvolvimento econômico, e moksha, liberação. A liberação, então, aí depende do nível de conhecimento que você tem, né? Pode ser uma liberação simplesmente do sofrimento, parar de existir, aí você geralmente tem um caminho que é o budismo, que leva a esse fim, parar de existir, né? Você quer parar de sofrer, então você quer parar de existir. Essa é uma compreensão. Depois tem aqueles que pensam, bom, Deus é luz, tudo é uma luz universal, tudo é consciência universal, então eu quero me fundir com essa consciência, eu quero me tornar Deus, quero me tornar luz, quero parar de ser eu, minha individualidade, estou cansada. Essa individualidade é tão pesada, né? Esse ego aí, pessoal, está sempre querendo, né? Cheio de desejos. Eu quero me liberar desse ego, né? Desse falso ego. Então, eu quero me fundir com a luz, quero ser Deus, quero me tornar um com Deus. Maravilha, ok. Então, essa é outra compreensão. Né? Tem vários caminhos, de acordo com a compreensão e o desejo da alma condicionada. E tem outro caminho que o ser, ele entende, ele tem a intuição e a compreensão que ele é um indivíduo eternamente, e a fonte de tudo é uma pessoa, é um ser pessoal, que é transcendental, que ele está além dessa criação.
essa luz é uma refulgência dele, mas tem uma pessoa atrás dele, atrás dessa refulgência. E o ser, ele intui que ele tem uma relação eterna, que ele tem uma semente nele, né, que é uma relação eterna com esse ser. Porque se nós estamos ligados, olha, só ao nível da natureza, nós estamos totalmente entrelaçados com a natureza, com o cosmos, não é? Quando a gente pratica a meditação, qualquer tipo de meditação, xamanismo, sei lá, qualquer prática espiritual, a gente chega a essa conclusão, né? Que nós fazemos um com o cosmos, um com a consciência universal. Isso é verdade. Então, por que não fazermos um e, ao nível do amor pessoal com a fonte de tudo, né? Então, essa é outra a compreensão, que é um nível muito elevado, que é considerar o Supremo uma pessoa e considerar que nós temos uma relação eterna. Então, nós temos uma sementinha que ela não brotou, e esse caminho do yoga, que é uma ciência, a Bhakti Yoga, né, a consciência de Krishna não é uma religião, é uma ciência. O yoga é uma ciência. O objetivo do yoga é se fundir com o Supremo e é verdade, né? Largar, deixar esse falso ego, essa falsa identificação com o personagem. Mas tem dois caminhos. Aquele que pensa que ele quer se fundir com a luz suprema e virar luz, e aquele que quer permanecer eternamente uma pessoa, mas despertar a sua natureza eterna como pessoa, como indivíduo, e despertar essa sementinha, essa substância. Tem uma substância muito, né, como em todas as coisas que nos dão prazer, tem uma substância. Por exemplo, nos temperos tem uma substância, não é? Por exemplo, o cominho, o grãozinho do cominho, quando você torra ele, ele emana uma substância, um aroma maravilhoso. E o que tem dentro dessa substância que vai te dar esse prazer, esse êxtase, né? Que quando você sente essas especiarias torradas, te dá o café torrado, né? O grão de café te dá assim um ananda, uma felicidade, né? Algo assim muito especial, um perfume, uma rosa, né? Tudo tem uma substância que te dá ananda, que te dá prazer. E é isso que nós estamos procurando. Então, voltando a esse imperador, né, que foi à beira do Ganges para procurar conhecimento, porque ele tinha essa sabedoria que isso aqui, o que a gente está, toda essa vida, né, essa relação com os objetos, com a natureza, é só uma camada fininha de toda a imensidão que é a vida, que é por trás dessa camada fina de 5 elementos, né, dessa camada que a natureza é formada de 5 elementos também. Então, existe uma substância eterna, que é cheia de ananda, né, que é uma substância que nutre a alma. A alma, ela se nutre com êxtase, com beleza, com êxtase. A consciência, ela se nutre com essa substância, a êxtase, a ananda. Então, é isso que as pessoas iluminadas, que procuram a iluminação, a sabedoria, na verdade, o que elas estão procurando? O que a gente está procurando? Por detrás desse conhecimento, essa substância, esse ingrediente escondido, né, esse diamante, que vai nos nutrir profundamente, que vai nos dar êxtase, e aí a gente vai poder eclodir, né, emancipar a nossa, esse brotinho, né, que está em nós, esse coração que está fechadinho, assim, que está só esperando para explodir de ananda, de bem-aventurança, e o amor quer dizer o quê? A ternura, né, amor, a gente pode traduzir como ternura, que é também o que nutre a alma também. Então, o ananda e a ternura, esses dois ingredientes que são tão preciosos, perdão,
Então, é o que a gente deve procurar na ciência do yoga, do sadhana, do cantar do Mahamantra, no conhecimento. A gente é como todos esses, né, o Mahamantra, o conhecimento, são como escovinhas que vão limpar as ervas daninhas, né, limpar as nuvens, limpar a sujeira do para-brisa, né, e para a gente poder encontrar essa substância escondida que vai nos nutrir profundamente, que são a ternura e o êxtase, o ananda. E aí, quando a gente consegue umas gotinhas disso daí, a gente tem que preservar profundamente, porque isso quer dizer que você está saudável, que sua vida espiritual está saudável, e você está no caminho certo. E aí é o processo de cultivar todo dia, né? Como o jardineiro, ele rega o jardim todo dia, ele põe água, né, ele vai, assim, tirando as ervas daninhas, as folhinhas mortas, então ele vai cuidando do seu jardim. E nós temos que fazer isso, a mesma coisa, o jardim do nosso coração. A gente que todo dia tem que regar, senão ele seca, como as plantas, né? Elas murcham se a gente não cuida. E é a mesma coisa. O nosso coração é um jardim e o nosso objetivo é que ele floresça com as flores do Ananda, da bem-aventurança, aventurança e da ternura, porque essa é a magia que vai atrair o Senhor Supremo no nosso coração. E essa magia é tudo que a alma ela anseia, né? A magia do amor e da felicidade e da paz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Hari Om Shanti Namaste Om Tat Sat.